torcedores santistas espalhados por todo o Brasil e pelo mundo inteiro, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal no YouTube, ao canal do Diário do Peixe. Nós vamos dar sequência hoje à série de vídeos que elege os 5 maiores jogadores do Santos por posição. Nós já fizemos o vídeo com os 5 maiores goleiros, outro com os 5 maiores laterais direitos, e agora nós chegamos ao meio da zaga, né, aos zagueiros. E aí cabe uma explicação. Nós decidimos dividir os zagueiros em 2 grupos, né? Afinal de contas, todo time joga no mínimo com 2 zagueiros, certo? Então vamos à formação clássica do Santos, aquela com o que se chamava antigamente de zagueiro central, e outra com o quarto zagueiro, ou seja, o zagueiro central pela direita, o quarto zagueiro pela esquerda. E hoje, nesse vídeo, nós vamos escolher os 5 maiores zagueiros centrais, para usar um termo bem tradicional, né? Os 5 maiores zagueiros centrais da história do Santos Futebol Clube. Portanto, sem mais, vamos a eles. É bem provável que você não saiba muita coisa sobre o nosso quinto colocado, mas deveria. Afinal de contas, o Elvio, entre outras façanhas, ele é até hoje o zagueiro que mais partidas disputou com a camisa do Santos. Convenhamos, não é pouca coisa, né, gente? O Elvio chegou do Fluminense do Rio de Janeiro no fim dos anos 40 e atravessou toda a década de 50 como titular do Santos, formando com o Chico Formiga, o velho Chico Formiga, que muitos de vocês certamente conhecem mais como treinador, mas que foi um grande quarto zagueiro. Pois bem, eles formaram uma das mais importantes e melhores duplas de zaga que o Santos já teve. O Elvio participou de um momento absolutamente único da história do Santos, que foi a conquista do bicampeonato paulista, 55-56, que transformou o patamar do Santos, que elevou o Santos a um patamar de time grande, junto com São Paulo, Palmeiras e Corinthians, que dominavam o futebol paulista na época. E além disso, ele foi uma das figuras mais importantes da chegada do Pelé à Vila Belmiro, 1956. Consta que o Elvio foi um dos jogadores, por ser um dos jogadores mais experientes do grupo naquela época, foi um dos jogadores que melhor receberam o Pelé, que mais conselhos deram ao futuro rei do futebol. Então, por essas e por muitas outras, o Elvio, sem dúvida nenhuma, merece ser considerado um dos maiores zagueiros centrais que o Santos já teve. O nosso quarto colocado jogou pouco tempo no Santos, é verdade, mas o fez com muita autoridade, com muita competência. O Marinho Pérez foi um zagueiro que o Santos trouxe da Portuguesa de Desportos, da capital, em 72, jogou cerca de 2 anos no Peixe e foi depois vendido ao Barcelona, o famoso Barcelona, na época dirigido por Rinus Michels e tendo como grande ídolo, grande craque, Johan Cruyff, né? Pois o Marinho, nos cerca de 2 anos que defendeu o Peixe, jogou com muita liderança, ele tinha um senso de liderança muito grande, um zagueiro muito sério, mas ao mesmo tempo de categoria, uma presença física muito boa, e que marcou época no Santos, mesmo não tendo jogado há muito tempo, mesmo não tendo ganho muitos títulos. A única conquista dele no Peixe foi o Paulista de 73, dividido com a Portuguesa, por acaso com o seu ex-clube, a Portuguesa, né? Mas o Marinho é um zagueiro tão bom e tão respeitado que, como jogador do Santos, foi à Copa do Mundo de 74 e não só foi titular, como foi capitão da equipe brasileira, que terminou em 4º lugar no Mundial da Alemanha. Então é um zagueiro que realmente marcou época. Quem viu o Marinho jogar com a camisa do Santos não esquece, portanto ele é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores zagueiros centrais que o Santos já teve. Na terceira colocação, aparece o único jogador de tempos recentes da nossa lista, né? O Edu Dracena foi um jogador que o Santos trouxe em 2009, um jogador que já era um jogador experiente na época, né? Vindo da Europa, e que deu uma contribuição muito grande ao Santos no período em que esteve no clube, até o finzinho de 2014. Ele jogou mais de 5 anos com a camisa do Santos, o que, convenhamos, não é algo tão comum nos tempos de hoje, né? Que os jogadores mudam de clube tão frequentemente, com grande senso de liderança e também fazendo alguns gols muito importantes. Vamos lembrar, foi dentro da cena o gol do título da Copa do Brasil em 2010, na derrota pro Vitória por 2-1 lá em Salvador, né, na final da Copa do Brasil, mas aquele gol
praticamente garantiu a conquista santista, e no ano seguinte ele fez um gol fundamental num jogo dificílimo, o Santos, que foi a semifinal da Libertadores da América, em que o Santos venceu o Cerro Porteño do Paraguai por 1-0 no Pacaembu, um jogo dificílimo em que a defesa do Cerro Porteño estava muito fechada. O Edu Dracena marcou o gol daquela vitória, que foi uma vitória fundamental na conquista do título. E evidentemente todo mundo lembra, todo mundo sabe, todo mundo tem na memória a imagem do Edu Dracena levantando a taça como capitão, né? Ele levantando a taça da Copa Libertadores da América, a terceira conquista do Santos no torneio continental. Só por essa imagem, né, não tem como não colocá-lo entre os maiores zagueiros da história do Santos. Um homem que chega ao Santos, faz gols importantes e, mais do que isso, levanta a taça mais cobiçada pelo clube, só pode acabar mesmo aparecendo na nossa lista. Na segunda colocação aparece o único forasteiro da nossa lista, né? Um forasteiro que o Santos trouxe da Argentina no fim dos anos 60 para se tornar um dos maiores zagueiros que o Peixe já teve, né? O Ramos Delgado chegou ao Santos já veterano, veterano não, mas já experiente, com quase 30 anos, um jogador já pronto, rodado, com a missão de substituir ninguém menos do que o mito Mauro Ramos de Oliveira. E ele fez isso com muita sobra, com muita categoria, né? Ramos Delgado teve uma trajetória brilhante no Santos, conquistou títulos importantes como o Tricampeonato Paulista de 67, 68, 69, ganhou também o Campeonato Brasileiro de 1968, né? Mostrando uma firmeza incrível na defesa, fazendo dupla, às vezes com o Joel Camargo, às vezes com o Djalma Dias, também dois quartos zagueiros absolutamente brilhantes, e entrou para a história do Santos como um dos maiores estrangeiros que o Santos já teve. Acho que não é nenhum exagero dizer que Ramos Delgado, junto com Rodolfo Rodrigues e Serras, ambos goleiros, podem ser considerados, pelo menos até o momento, os 3 maiores jogadores estrangeiros que o Santos já teve. Por isso é evidente que Ramos Delgado tem que ter um lugar nobre, um lugar de honra na nossa lista dos maiores zagueiros centrais que o Santos já teve. Bom, como vocês perceberam, não tem muita surpresa na nossa primeira colocação, né? Até já citei Mauro Ramos de Oliveira ao falar do Ramos Delgado, que afinal de contas o argentino chegou para substituir o Mauro, que é, sem dúvida nenhuma, o maior zagueiro que o Santos já teve, um zagueiro que o Santos trouxe do São Paulo. O Santos não formou o Mauro Ramos, o Santos trouxe o Mauro Ramos do São Paulo. Ele já era um jogador consagrado, já era um jogador de seleção brasileira, inclusive foi uma transação cara na época, que causou muita controvérsia, né? Como sempre acontece quando o jogador troca um rival por outro, mas um jogador, uma contratação absolutamente certeira do Santos, né? Mauro Ramos era um jogador muito elegante, né? Que tinha uma facilidade grande de jogar com a bola, mas ao mesmo tempo um zagueiro firme, duro, com senso de liderança, que entrou para a história do futebol brasileiro, acho que todo mundo sabe, como capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo de 62, né? Ele foi um dos homens, um dos 5 brasileiros a ter a honra de levantar a taça de campeão do mundo, só por isso já tem um lugar de ouro na história do futebol, e na história do Santos não é diferente. Ganhou todos os títulos que se pode imaginar, bicampeão da Libertadores, 62, 63, bicampeão mundial nos mesmos anos, e Campeonato Paulista, e Taça Brasil, e tudo que vocês possam imaginar, Mauro Ramos de Oliveira ganhou com a camisa do Santos, fazendo com o gaúcho Calvé a maior, sem dúvida nenhuma, a mais importante dupla de zaga que o Santos já teve. Sendo assim, não tem muito o que argumentar, né? Mauro Ramos, que é um mito, como eu disse antes, um mito do Santos, um mito do futebol brasileiro, e acho difícil contestar a posição de Mauro Ramos de Oliveira como o maior zagueiro central da história do Santos. Então é isso, gente. Assim, fechamos a nossa lista dos 5 maiores zagueiros centrais da história do Santos, e no próximo episódio dessa série, como eu já disse, vamos mostrar para vocês aqueles que, na opinião do Diário, são os 5 maiores quartos zagueiros que o Peixe já teve. Bom, como sempre, fiquem à vontade para criticar, para elogiar, para apontar esquecimentos, possíveis esquecimentos da nossa lista. Estejam à vontade, comentem, né? Não tenham vergonha nem receio de comentar nesse vídeo, tá certo? E aproveitando que vocês já estão aqui, como eu sempre digo, se inscrevam no nosso canal.
tem aqui um íconezinho, né, com o distintivo, o logo do Diário do Peixe. Clique lá, é fácil. Para quem não se inscreveu, se inscreva, porque a gente vai ter sempre conteúdo legal, além dessa lista dos maiores jogadores da história do Santos, tá certo? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.